É de fato muito difícil acreditar numa virada desse tamanho, num 3-0 logo mais, com o Fluminense tão mal e com o Flamengo jogando o futebol que está jogando. O Flamengo é de fato, por enquanto, na prática, o melhor time do Campeonato Carioca, né? Foi líder disparado na primeira fase e fez 25 gols e só sofreu 1. Venei, o Gabigol. Gente, o Gabigol ficou fora dos 2 últimos jogos, já era reserva. Quem se iludiu achando que o Gabigol seria titular para esse duelo, na boa, não acompanha o Flamengo. Até porque o Pedro está voando. Na minha opinião, o Pedro tem que ser mantido mesmo como titular. É isso aí, nação. Vamos trazer agora mais um vídeo aqui no nosso canal. É dia de Fla-Flu, dia de jogo importante. Torcedor do Tricolor, José Ilan, e também jornalista, deu a sua opinião a respeito deste grande clássico. Tem também Vene Casagrande com as últimas notícias do nosso Mengão. Portanto, fica até o final para saber tudo sobre este grande jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Bom, gente, chegou o dia, né? O dia que, de uma certa forma, está sendo bem temido, né, pelos tricolores, porque o Fluminense, até esse momento, em 2024, não se encontrou, né? Então, estamos fazendo aqui esse vídeo pré-jogo, né? O jogo logo mais às 9 da noite no Maracanã, Flamengo mandante contra Fluminense. O Fluminense perdeu o primeiro jogo por 2-0 e hoje tem que vencer por 3 gols de diferença. Não serve 2 gols, não serve o mesmo placar que o Flamengo fez, porque o Flamengo teve melhor campanha na fase classificatória e hoje o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença. Pode ser 3-0, 4-1, 5-2. Se for 3 gols de diferença, classifica. Será que tem muita gente acreditando? Do lado do Flamengo a gente sabe que tem, normal, né? Claro que tem. O Flamengo esgotou a sua carga do setor norte e os setores mistos também estão esgotados. Do lado do Fluminense, claro, a coisa é um pouco diferente. Está aí na notícia trazida pelo jornalista Vene Casagrande, o post dele no Twitter, parcial de ingressos para o Flamengo e Fluminense deste sábado. Isso aí ele postou ontem, umas 7h30 da noite, 45.500 ingressos vendidos ontem, às 7h30 da noite. Praticamente esgotadas as áreas onde a torcida do Flamengo pode comprar. Norte, leste superior, leste inferior, oeste e Maracanã mais. Ou seja, a norte e os setores mistos esgotados. Menos de 100 ingressos disponíveis, que certamente agora pela manhã já não existem mais. Setor sul, né? Nossa conversa aqui. Área exclusiva para torcedores do Fluminense, menos de 5.000 vendidos até ontem à noite. Ele botou aqui 1/3 da capacidade, acho até que ele se enganou, porque o setor sul cabe cerca de 20.000 torcedores e não 15.000. Então, segundo o Vene Casagrande, menos de 5.000 vendidos para a torcida do Fluminense, a gente já sabe, mesmo que se venda um pouco mais durante esse sábado, né, até a hora do jogo, que se venda mais 2, 3 mil, que se dobre esses 5.000, que o Fluminense coloque 10.000 torcedores no setor sul. Eu acho até difícil. Acho que não chegará esse número de 10.000 torcedores. Mas mesmo que isso aconteça, a gente vai ver um Maracanã, como já era de se esperar, com ampla, esmagadora maioria e predominância de torcedores do Flamengo, e o setor sul vai estar bem vazio, né? Não sei se vai estar tão vazio com menos de 5.000 ingressos, mas eu acho que não vai passar de 7, 8 mil torcedores no lado do Fluminense, o que é uma pena, mas previsível, repito, pela fase que o time está passando, pelo futebol que não está jogando e, sobretudo e principalmente, pelo placar construído pelo Flamengo no primeiro jogo. É, de fato, muito difícil acreditar numa virada desse tamanho, num 3-0 logo mais, com o Fluminense tão mal e com o Flamengo jogando o futebol que está jogando. O Flamengo é, de fato, por enquanto, na prática, o melhor time do Campeonato Carioca, né? Foi líder disparado na primeira fase e fez 25 gols e só sofreu 1. No campeonato inteiro sofreu 1 gol e não foi o time titular, foi o time reserva. Então é difícil acreditar, mas tomara, né, que a galera se anime aqui durante o dia, esteja inspirada pelos poderes de João de Deus e, quem sabe, leve uma galera maior para o Maracanã e eles estejam lá para assistir uma grande e épica virada do Fluminense, que não seria tão inédita assim, tá, galera? Vou mostrar para vocês, se você está muito pessimista, né, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos tentar virar isso aí, vamos virar esse chip aí e lembrar que a camisa é a camisa do Fluminense. É uma camisa histórica, uma camisa guerreira, uma camisa que não desiste nunca e que já aprontou muito exatamente contra esse rival. Quer ver? Vou te dar 25 motivos para você tentar acreditar.
Tá aí nessa matéria do GE, Fluminense já venceu 25 Fla-Flus na história por 3 ou mais gols de diferença. Clássico está chegando neste sábado a partida número 450, como eu falei. O Tricolor precisa reverter essa derrota de 2-0 para avançar a decisão. E tem que fazer esses 3 gols de diferença. Já aconteceu muitas vezes na história, como está mostrando a matéria do GE. Olha aqui, ó. Desde o início do confronto entre Fluminense e Flamengo, o Fla-Flu, primeira vez que o Fluminense venceu por 3-0 o Flamengo foi em 1918. A segunda em 1919, aí foi 4-0, tá bom? 4-0 já em 19. Em 28, o Fluminense venceu por 4-1. Ah, Ilan, mas isso aí faz muito tempo. É lá do tempo da comunicação a vapor. É verdade. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos vir mais para cá, das 25 vezes que o Fluminense venceu por 3 gols de diferença, 8 foram já no século XXI. Isso te anima um pouquinho mais? Então vamos lá, ó, de 2002 para cá, tá bom? 8 vezes o Fluminense superou o Flamengo de 2002 até hoje. Não é pouca coisa, foram muitas vezes, né? No Campeonato Carioca de 2002, 4-1, placar idêntico ao da final do ano passado. 3-0 no Carioca de 2003, é o placar exato que o Fluminense precisa essa noite, assim como 4-1 serve. 4-0, né, mais do que 3 gols de diferença em 2003. 4-1 em 2005 também no Carioca. 4-1 em 2008 novamente. Olha, amigo, toda hora era de 4, hein? 3-0 em 2014, 4-0 em 2018 e o mais recente, esse aqui, né, de doce lembrança para o torcedor tricolor, em 2023, Fluminense 4, Flamengo 1, a finalíssima do ano passado. Meus amigos, quem sabe, né? Quem sabe os tricolores não podem hoje testemunhar mais uma página de ouro dessa história do Fla-Flu. Se Deus quiser, quem sabe com uma vitória épica, com uma goleada que seria realmente épica e, olha, seria muito inesperado, né? Seria algo absolutamente digno de história realmente, né? Das grandes histórias, dos grandes Fla-Flus, e já vimos muitas dessas histórias. Já o Flamengo não tem surpresa, a verdade é essa, vai todo mundo para o jogo, Ayrton Lucas vai para o jogo, Pulgar vai para o jogo, Gabigol vai para o jogo, e o time titular do Flamengo será o mesmo do último jogo com o Fluminense. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro, e Pedro centralizado. Venei o Gabigol. Gente, o Gabigol ficou fora dos 2 últimos jogos, já era reserva. Quem se iludiu achando que o Gabigol seria titular para esse duelo, na boa, não acompanha o Flamengo. Até porque o Pedro está voando. Na minha opinião, o Pedro tem que ser mantido mesmo como titular no ataque do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, ontem a gente falou rapidamente aqui da renovação do Igor Jesus. Hoje mais uma atualização, tudo certo, tudo apalavrado. Em breve o Flamengo vai assinar um novo contrato com os representantes do atleta e o contrato dele, que vence em 2025, será estendido até dezembro de 2027, obviamente com uma valorização salarial, um aumento da multa rescisória, pelo menos para o mercado nacional, porque multa rescisória para o mercado nacional, na maioria das vezes, é calculado em cima do salário do atleta. Aumentou o salário, a multa aumenta, também aumenta a multa rescisória internacional. Claro, para o Flamengo ficar protegido, porque a gente sabe que sair por multa rescisória é muito difícil. Teve um caso recente com o próprio Flamengo, quando o Flamengo tirou o De La Cruz do River Plate, mas isso é muito difícil, porque tem que ser pagamento à vista, enfim. Mas é isso, o Flamengo, na minha opinião, acerta em renovar com a joia Igor Jesus. Vou tratar como joia, um garoto que está se destacando, está hoje na frente do Alan, inclusive. Alan, que foi contratado ano passado, peso de titular, 9 milhões de euros, está à frente dele. Inclusive, o sucesso do Igor Jesus no time profissional deu uma certa tranquilidade para o Flamengo negociar o Thiago Maia ao Internacional. Então, é um jogador que tem que ganhar destaque sim, tem que ganhar uma atenção especial da comissão técnica. Valeu, galera! Então é isso aí, galera. Hoje é dia de Fla-Flu, né? Segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Primeira partida, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 e por ter vencido a Taça Guanabara, ficando em primeiro, tem a vantagem de 2 resultados iguais. Ou seja, o Flamengo pode até perder a partida por 2 gols de diferença, que mesmo assim avança para a grande final. Portanto, vamos trazer aqui as últimas notícias do Flamengo
né, que está se preparando e deve ir com força máxima para enfrentar o Fluminense de Fernando Diniz. O Flamengo chega embalado pela grande atuação contra o Fluminense no último sábado e por uma série de sete vitórias consecutivas. O rubro-negro tem um elenco praticamente completo para o clássico. Gerson em recuperação por um procedimento cirúrgico é o único desfalque e só voltará no final de abril ou no início de maio. O Fluminense precisa vencer por 3 gols de diferença para conquistar uma vaga na final e manter vivo o sonho do tricampeonato. A última vez que isso aconteceu, coincidentemente, foi na final do Campeonato Carioca do ano passado. Diante do próprio Flamengo, perdeu o jogo de ida por 2-0 e venceu por 4-1. Porém, o treinador Fernando Diniz tem problema neste sábado. Paulo Henrique Ganso e Germancano serão desfalques. Toda a mídia brasileira comentando sobre esses resultados que o Fluminense deu a volta por cima no segundo jogo. Mas ninguém se lembra que em anos anteriores o Flamengo não tinha um treinador com essa capacidade que tem hoje. Tite chegou no Flamengo no final de 2023 e conseguiu resolver, até o momento, os problemas que vinham acontecendo no Flamengo, que eram os problemas defensivos. Então, se naquela ocasião que o Flamengo perdeu por 4-1, o treinador não era Tite, não podemos dizer que o Fluminense terá essa mesma capacidade de reverter esse resultado. Lembramos que não é a questão de o Fluminense não fazer gols. Todos nós sabemos que o Fluminense é uma equipe bastante competitiva, não é à toa que é o atual campeão da Libertadores, mas do outro lado tem uma equipe que faz também muitos gols. O Flamengo pode até sofrer gols do Fluminense neste sábado, mas será que o Fluminense vai ser capaz de atacar sem deixar espaços? O Flamengo é uma equipe bastante veloz. Luiz Araújo, Cebolinha de um lado e Luiz Araújo de outro. Penso que é muito difícil para o Fluminense não levar gols. E se o Flamengo fizer gols, dificilmente o Fluminense vai conseguir avançar para a grande final. Tite mandará a campo neste sábado o mesmo time que venceu por 2-0 o Fluminense no último sábado. Ayrton Lucas e Eric Pulgar, que sentiram dores durante o último Fla-Flu, estão recuperados e treinaram normalmente durante a semana. Portanto, o provável Flamengo para enfrentar o Fluminense deve ser Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a dupla de zagueiros, e na esquerda Ayrton Lucas. Pulgar, o volante aí que é responsável por proteger o meio de campo, e mais à frente De La Cruz e Arrascaeta, 2 meias aí responsáveis pela criação desse meio campo do nosso Mengão. E na frente 3 atacantes aí que vêm resolvendo os problemas ofensivos do Flamengo. Luiz Araújo de um lado, Everton Cebolinha de um outro e centralizado Pedro. Portanto, o Flamengo vai com o que tem de melhor para este grande jogo. Vocês, torcedores flamenguistas, estão confiantes? Deixa aí o seu palpite do jogo nos comentários.